E aí, pessoal, tô vindo aqui hoje para compartilhar uma palavra que falou muito forte no meu coração essa semana e queria compartilhar com você também. Uma parábola que fala sobre coisas perdidas, né? Sobre pessoas perdidas, mas que a gente pode aplicar muito na nossa vida. E ela tá lá em Lucas 15. Lucas 15 é a parábola dos perdidos. E a partir do versículo 8 vai falar da parábola de uma moeda que foi perdida. Diz assim: ou qual mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui em Lucas 15, Jesus conta várias parábolas mostrando como que Deus se relaciona com o perdido, né? Num momento onde havia uma forte característica daqueles que eram escolhidos, né? Aqueles que eram os queridinhos de Deus, os grandes religiosos, Jesus vem trazer um foco, uma direção sobre os perdidos, como Deus ama os perdidos. Esse, de fato, é o foco principal dessa parábola, de uma mulher que tinha 10 moedas, ela perdeu só uma, ela ainda tinha 9, mas essa uma teve tanto valor que ela parou tudo para procurar essa uma que foi perdida e celebrou quando encontrou. E isso está falando de pecadores que se arrependem e os céus entram em festa. Mas eu quero falar aqui com você sobre como encontrar coisas que foram perdidas. Muito mais essa parábola nos dá dicas de que coisas muitas vezes se perdem na nossa vida. Coisas importantes que têm valor são perdidas e nós precisamos nos dedicar a encontrar essas coisas. Eu acho interessante que essa mulher tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda que tinha um valor de um dia de trabalho. Então, ela tinha um valor grande, né? Não só financeiro, mas tinha um valor pessoal. Uma mulher, quando ela tinha um dote de casamento, geralmente era um colar de dracmas, que era esse dote. Então, esse colar era posto na cabeça. Você pode ver, tem algumas fotos, né, de mulheres com um colar cheio de moedas na cabeça. Aquilo ali representava muitas vezes um dote. E eram com 10, 9 ia estar incompleto. Mas essa mulher perdeu. E o que eu acho interessante é que ela perdeu essa moeda dentro da casa dela. E quantas coisas muitas vezes são perdidas dentro da nossa casa. Eu estava analisando e pensando sobre isso, falando, por que perdemos dentro de casa? Será que a gente acha que dentro da nossa casa é um lugar tão seguro, tão controlado, que a gente não precisa cuidar? A gente acha que a nossa casa é algo que você pode resolver depois, está sob o seu controle. Né? Depois eu encontro muitas vezes coisas materiais, a gente deixa jogado dentro de casa, fala assim, não, tá aqui dentro, eu vou achar. E muitas coisas se perdem. Às vezes nós perdemos nosso relacionamento dentro de casa, relacionamento com os nossos filhos, o nosso cuidado. São tantas coisas, né? A gentileza, o cuidado com o outro, o cuidado com a própria casa, com o ambiente que a gente vive. Quantas vezes isso se perde dentro de casa, porque nós acreditamos que aqui já está ganho, a gente tem que ganhar lá fora, mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina, né? Nos ensina que primeiro o cuidado é com os nossos, é com os de dentro, e a gente precisa estar muito atento para não perder valores tão preciosos dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente se perde da gente mesmo, se perde da nossa família, e essa mulher perdeu algo tão precioso dentro da casa dela. Mas, como o Evangelho, né, ele revela o que está errado, mas muito mais, ele nos dá uma esperança de conserto. Eu vim aqui hoje não falar que coisas são perdidas. Nós precisamos perceber que perdemos, é o primeiro passo. Mas muito mais apontar para uma direção de esperança. Qual é a solução? Em primeiro lugar, né, ela teve que perceber que perdeu. Ela teve que contar que tinham só 9 moedas, algo tinha sido perdido. Então, em primeiro lugar, nós precisamos perceber o que se perdeu dentro da nossa casa. O que se perdeu dentro da nossa vida.
foi a nossa comunhão com Deus, foi o nosso relacionamento com os nossos familiares, foi a nossa dedicação, foi o nosso coração, a nossa paciência, o amor, o fruto do Espírito, o que se perdeu dentro da nossa casa. O primeiro passo para a gente resolver um problema é identificar um problema. É fazer perguntas para que você saiba aonde está o problema. A gente está sempre atrás de respostas, né? Mas a coisa mais importante são as perguntas. O que aconteceu? Como aconteceu? Aonde aconteceu? Identifica aí na sua vida o que foi perdido. Porque o primeiro passo para você encontrar é você saber que perdeu. E depois, o que ela faz? Ela acende uma candeia. Ela acende a luz. O que é a luz? A Bíblia fala lá em Salmo 119, 105 que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é a luz que ilumina o nosso caminho. Quando nós entendemos que perdemos algo, a primeira coisa que nós temos que fazer é acender a luz. É trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai revelar tudo que está oculto. É a palavra de Deus que vai mostrar a direção, o caminho certo, o que está no lugar certo, o que está no lugar errado. A primeira coisa é acender a luz. Se foram seus relacionamentos que foram perdidos, acenda a luz da palavra sobre eles. Como que são os relacionamentos corretos à luz da palavra de Deus? Se foi a ordem, se foi o cuidado, se foi a presença de Deus, acenda a luz da palavra para que você possa encontrar o que foi perdido. Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, o que ela faz? Ela varre a casa. Ela coloca a sua casa em ordem. O que significa varrer? É tirar a sujeira, é tirar o entulho, é tirar de dentro tudo aquilo que está ocupando o espaço que não deveria estar ali. Tirar as coisas ruins, tirar as distrações, tirar o pecado, a falta de paciência, a falta de amor, de compaixão, de fidelidade, de lealdade. Varre a casa. Você já acendeu a luz? Já identificou qual é o problema e como corrigir? Varre a sua casa. Tira o entulho, tira o que não presta, se livra daquilo que não deveria estar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Varre a casa, tira o lixo, bota para fora. E depois ela procura atentamente. Ela se envolve pessoalmente nesse processo e com diligência. Procura com atenção. Ela não está andando distraída e de repente vai encontrar a moeda, mas ela parou tudo e concentrou toda a sua atenção, todo o seu esforço para encontrar aquilo que foi perdido. Procure diligentemente o que foi perdido, sabe? Procure estudando, procure colocando seu coração, procure exercendo o seu domínio próprio. Procure diligentemente, ativamente, com todo o seu coração, aquilo que foi perdido. E por último, fala assim, que ela procurou atentamente, até encontrar. Ela só parou quando ela encontrou. Aqui fala com a gente sobre a perseverança, sobre permanecer. Muitas coisas só vão ser encontradas se a gente não desistir. Se a gente permanecer no caminho, permanecer nessa busca constante. Mesmo que muitas vezes pareça que está longe, que está difícil, mesmo que muitas vezes o quadro seja desanimador. Mas você deve procurar até encontrar, até trazer de volta, até fazer ressurgir aquilo que Deus colocou, que Deus te deu. Tesouros preciosos que você precisa fazer permanecer. Seja diligente e permaneça. A Bíblia fala que no tempo certo, que a gente não deve se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não desanimarmos. Então, nós temos que permanecer, não desanimar, continuar na nossa busca, porque nós vamos encontrar. Assim como Jesus falou que quem bate, quem busca, o encontra.
nós também vamos encontrar esses tesouros preciosos que o Senhor guardou, reservou para nós e que nós entendemos que precisamos tê-los de volta. E quando ela encontra, ela celebra. Ela reúne as suas amigas, as suas vizinhas e fala: alegrem-se comigo. Ela celebre quando você conquistar, quando você encontrar, quando você restituir, né? Quando for restituído aquilo que foi perdido sobre a sua vida. Não deixa passar. Não deixa passar em branco, mas celebre, se alegre e compartilhe essa alegria. Não guarda só para você. Convida as pessoas, seja um testemunho vivo de que existe solução, de que existe esperança, que existe um caminho de volta. Mesmo quando tudo parecia escuro, confuso, bagunçado, alguém acendeu a luz, varreu a casa, procurou com diligência até encontrar e encontrou. Essa é uma mensagem de esperança, então não guarde ela para você. Compartilhe. Compartilhe daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus ressuscitou dentro de você, porque isso também vai gerar esperança sobre muitos corações. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para você. Se ela falou no seu coração, eu peço que você compartilhe também com outras pessoas, porque ela tem falado muito comigo e me levado a resgatar coisas preciosas que muitas vezes foram perdidas dentro da minha casa, mas que eu preciso trazer de volta. Que Deus te abençoe.